Sabe quando a gente passa na frente daqueles prédios novos, super imponentes, com varanda gourmet, e vê aquela placa, apartamentos a partir de R$ 600 mil. E aí logo em seguida, a gente vê uma pessoa, talvez da nossa idade, saindo do estande de vendas com um sorrisão no rosto e que provavelmente ganha um salário parecido com o nosso. A pergunta que não quer calar é, como é que essa conta fecha? Vamos tentar entender isso porque a matemática básica, ela simplesmente não funciona. Pensa comigo, uma pessoa com um salário líquido de R$ 4 mil. Se ela guardasse 100% do que ganha, sem comer, sem pagar uma conta sequer, levaria mais de 12 anos só para juntar o valor do imóvel. Isso sem contar juros, sem contar inflação. Mesmo assim, a pessoa sai de lá com um contrato assinado e até uma garrafa de espumante. O que está acontecendo aqui? A verdade por trás dessa comemoração toda é meio sombria. O que parece ser a realização de um grande sonho, na verdade, muitas vezes é o começo de uma jornada financeira bem longa e bem precária. O que muita gente não se dá conta é que naquele exato momento, o que pode estar em jogo são décadas de liberdade financeira. Então, como é que o sistema faz o impossível parecer possível? Bom, existe toda uma engenharia financeira por trás, pensada nos mínimos detalhes. Vamos começar pelo primeiro mecanismo, uma ferramenta que o banco oferece como se fosse uma chave mágica, mas que, na verdade, pode se tornar uma corrente. E aqui está o primeiro grande segredo, a tal da composição de renda. O gerente do banco olha para um salário de 4 mil e fala que, sozinha, a pessoa só consegue um financiamento ali de uns 180 mil. Mas, se juntar a renda com o cônjuge ou às vezes até com os pais, aí, meu amigo, o céu é o limite. O poder dessa ferramenta fica muito claro olhando para esse gráfico. De repente, aquele apartamento de R$ 600 mil já não parece mais tão impossível assim, né? A capacidade de endividamento da família é, inflada artificialmente. Isso abre as portas para um padrão de vida que, individualmente, seria totalmente inalcançável. Parece a solução perfeita, mas é aí que a armadilha começa a se formar. Porque ao compor a renda, a pessoa não está só comprando um imóvel. Ela está, na prática, criando uma sociedade financeira que é quase impossível de dissolver. Se o relacionamento pessoal acabar um dia, o problema de R$ 500 mil continua lá, firme e forte, unindo os dois. E essa estatística aqui mostra o tamanho do perigo. Um financiamento padrão hoje dura 35 anos. A duração média de um casamento no Brasil? 13 anos. A conta simplesmente não fecha. A parceria financeira foi feita para durar muito mais tempo do que a maioria dos relacionamentos. E o banco, claro, adora isso, porque agora ele tem mais de um CPF para cobrar se a coisa apertar. Agora, vamos para a matemática pura e simples. Vamos ver como os números são apresentados de um jeito que esconde o verdadeiro custo de tudo isso. A tática de venda é muito simples. Desviar o foco do preço total dos 600 mil e concentrar toda a atenção na parcela mensal. O vendedor chega e fala, fica tranquilo, a parcela cabe no bolso. Para quem vive de salário em salário, isso soa como música. Mas essa tática esconde a dimensão real, a dimensão assustadora da dívida. E aqui está o pulo do gato. Nos primeiros anos de financiamento, a pessoa quase não está pagando pelo imóvel. A maior parte do dinheiro da parcela é só juros. Pensa assim, de uma parcela de, R$ 4 mil, mais de 3 mil podem ser só o aluguel do dinheiro do banco. A amortização, que é o que de fato diminui a dívida, é uma merreca. Esse aqui é o número que todo mundo vê. É o preço que está na etiqueta do sonho. E esse é um número que a maioria das pessoas ignora ou prefere não pensar. No final dos 35 anos, com as taxas de juros que a gente tem hoje, aquele imóvel de 600 mil vai ter custado mais de R$ 1,5 milhão. É chocante. A conta é brutal. Não tem outra palavra. A maior parte do esforço de uma vida inteira de trabalho, de 35 anos, não foi para construir um patrimônio próprio, foi para enriquecer o banco. E vale sempre lembrar, até a última parcela a ser paga, o imóvel não é do comprador, ele é do banco. E ainda tem mais uma armadilha, essa especialmente para quem compra o imóvel na planta. Enquanto o prédio está subindo, a dívida com a construtora é corrigida pelo tal do INCC. Ou seja, se o preço do cimento, do aço, sobe, a dívida sobe junto, mesmo com as parcelas sendo pagas em dia. É como tentar enxugar gelo. Ok, agora vamos sair um pouco dos números e ver como tudo isso afeta a vida das pessoas no dia a dia. Porque o custo de ter um imóvel desses vai muito, mas muito, além da parcela do financiamento. Essa frase é perfeita. Ela resume a essência da vida de muita gente. É a vida do pobre premium. A pessoa mora num condomínio que parece de classe média alta,
mas vive num malabarismo financeiro constante. A aparência de riqueza esconde uma realidade de orçamento super apertado e de sacrifícios diários. Dá uma olhada nesse orçamento aqui. Imagina uma família com uma renda líquida de R$ 8.000. Se a parcela é 3.500, mais condomínio, mais IPTU, o custo total só para morar ali pode passar fácil dos 5.000. Sobra muito pouco para supermercado, transporte, saúde, educação, lazer. A conta na vida real simplesmente não fecha. E além do custo no bolso, tem o custo de vida. Essa dívida de 30, 35 anos vira uma âncora. A pessoa não pode mais aceitar um emprego melhor em outra cidade. Não pode nem sonhar em arriscar abrir o próprio negócio. Ela se torna um funcionário que morre de medo de ser demitido porque o boleto do financiamento, esse não perdoa. A segurança do imóvel acaba virando a prisão da estabilidade forçada. Mas então, qual é a saída? Será que o sonho da casa própria precisa ser essa cilada? Não, não necessariamente. Existe um outro caminho, um caminho baseado em estratégia e não em pressão social. Primeiro, vamos quebrar aquele mito de que pagar aluguel é jogar dinheiro fora. Pensa assim, se uma pessoa pega o valor que daria de entrada e a diferença entre o que seria a parcela do financiamento e um aluguel mais barato e investe esse dinheiro todo mês de forma consistente, a mágica dos juros compostos vai trabalhar para ela e não para o banco. No final de 30 anos, essa pessoa poderia ter patrimônio para comprar talvez 2 ou até 3 apartamentos à vista. Esse caminho alternativo exige paciência, é verdade, mas ele é libertador. Começar com um imóvel menor, um que seja possível quitar rápido. Usar o aluguel como uma ferramenta inteligente para investir a diferença e construir patrimônio. O objetivo final é chegar com o poder de negociação na mão, comprando com uma entrada gigantesca ou, no cenário ideal, à vista. No fim das contas, a gente precisa redefinir o que é luxo de verdade. Não é ter o apartamento da moda para impressionar os outros. O luxo de verdade é a paz de espírito. É saber que se tem controle sobre a própria vida, que uma demissão não vai destruir tudo e que se tem a liberdade de buscar novas oportunidades, de mudar de rumo se quiser. E essa é a reflexão final que fica. É fundamental questionar se aquilo que a sociedade vende como o maior sonho da vida de uma pessoa está de fato funcionando como um ativo que constrói riqueza ou se está funcionando como uma âncora que limita o potencial e a liberdade por décadas. A resposta para essa pergunta, bom, ela pode mudar tudo.